Vamos voltar aqui para a apresentação. Pronto. Estão conseguindo ver só os slides, Ana e Lu? Sim, os Pronto. slides e você. Pronto, beleza. Então, vamos começar. As virtudes e os dons do Espírito Santo. Assim, meninas, assim, o tema é muito vasto, né? Então, realmente vai ser só uma introdução, né? Falando de virtudes na perspectiva cristã, e assim, é só realmente, assim, citação, porque realmente o tema é muito vasto, né? E se Deus quiser, a gente vai ter a oportunidade de aprofundar cada virtude, né? Cada detalhe, né? Se Deus quiser. Então, a nossa oração inicial é em nome do Pai, pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, Pai, Filho e Espírito Santo. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Peço-te perdão pelos meus pecados e a graça de fazer com fruto esse tempo de estudo. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Vamos oferecer esse momento de estudo da doutrina católica pela alma do querido Papa Francisco e também pelos cardeais, né, que o Espírito Santo ilumine para que eles escolham o nosso próximo Papa. Então, virtudes e dom do Espírito Santo. Aí, assim, o que é virtude, né? A definição do catecismo da igreja, porque você vai ver algumas definições, por exemplo, na parte de filosofia, né? Quando você vai lá para a Grécia Antiga, é uma definição, mas qual é a definição que nós usamos no catecismo da igreja, né? Então, se alguém perguntasse para você, você é virtuosa? Com certeza a gente diria, não, né? Não sou, porque não tenho todas as virtudes, enfim. Mas, na verdade, segundo o catecismo da igreja, a nossa definição católica, nós somos sim virtuosos. Por quê? Se nós fomos batizados, estamos em estado de graça, isso aí nós já temos as 3 virtudes teologais, que são as mais importantes, né? Então, nós somos sim virtuosos, por já termos as 3 virtudes teologais, que é a fé e a esperança e a caridade. Então é uma coisa assim mais alcançável, né? Digamos assim, do que realmente pensar que a gente teria que ter todas as virtudes para se chamar de virtuoso. Até Deus é misericordioso conosco em relação a isso. E qual é a definição de virtude, né? É uma disposição habitual e firme para fazer o bem. Permite à pessoa não só praticar atos bons, mas dar o melhor de si, com todas as suas forças sensíveis e espirituais. A pessoa virtuosamente vai ao bem, persegue-o e escolhe-o na prática, né? Então, olha que interessante, a pessoa virtuosa é aquela que todas as potências da alma dela, elas se voltam para o bem, né? Então, ela vai buscar o bem, ela quer fazer o bem e ela sempre escolhe o bem na prática. Oi, Nai. E continuando, então você tem a parte da virtude natural, que é a virtude que a gente consegue adquirir com esforço. Eu quero ser uma pessoa paciente, eu quero ter a virtude da paciência, então eu vou fazer um plano para eu conseguir ser mais paciente, né? Então, em que momentos me falta a paciência? Primeiro, o que é paciência? Eu começo a estudar essa virtude e começo a pôr coisas em prática, né, para alcançar essa virtude, mudar meus hábitos, né? Aí, por exemplo, no livro ele dá o exemplo da virtude da veracidade. Por exemplo, uma pessoa que quer parar de mentir, né? Ela quer ser uma pessoa verdadeira, quer parar de mentir. Então, ela vai exercitar essa virtude. No começo, ela vai ter dificuldade, né? Se ela mente muito habitualmente, ela vai ter que criar o hábito de não mentir. Então, no começo, ela vai ter aquele impulso de mentir, aí ela vai se segurar, não vou mentir, vou falar a verdade. E isso vai ficando cada vez mais fácil, até um ponto que ela vai falar normalmente a verdade, não importa o que acontecer com ela, não importa o que doer, e o contrário vai ser verdade, né? Mentir para ela vai ser um esforço, vai ser um sacrifício, uma dor, né? Aí aqui nós damos o carimbo que a pessoa conseguiu ser
conseguiu conquistar a virtude da veracidade. É quando aquilo já vai com tanta naturalidade que a pessoa não tem esforço para conseguir, para praticar aquela virtude. E aí nós falamos também, é diferente, por exemplo, da virtude sobrenatural. A virtude natural nós conseguimos com o nosso esforço, né? A virtude sobrenatural, ela é um hábito infundido na alma diretamente por Deus. Então, a partir do momento que a criança, os bebezinhos, eles são batizados, eles automaticamente eles são virtuosos. Eles recebem as 3 virtudes teologais, a fé, a esperança e a caridade, que são as mais importantes para que a gente vá conseguir todas as outras virtudes, né? Então, mas por que a gente fala virtudes teologais? O teo, esse sufixo, ele se relaciona a Deus, ele se refere a Deus. Então, a gente vai ver mais na frente, né? Porque existe a fé humana e existe a fé como virtude teologal, porque é fé em quê? Fé em Deus, né? Esperança em quê? Esperança em Deus. E caridade, né? Caridade humana? Não, caridade relacionada ao amor a Deus. Aí a gente vai detalhar um pouquinho cada uma mais na frente, tá? Virtude sobrenatural, como eu falei para vocês, após o batismo são infundidas as 3 virtudes, mesmo que a criança não use, né? Então a criança tem as virtudes, mas ela não usa porque ela não tem a capacidade, não tem a razão para usar, né? E as virtudes, elas são atos racionais, né? Não é aquela pessoa que, por exemplo, poxa, fulano nasceu paciente, ele já nasceu assim. Bem, se ele não tem consciência do que é a prática da virtude, então, talvez de fato ele não seja uma pessoa paciente, né? Então, você pode confundir, às vezes, pessoas que são indiferentes, pessoas que são relapsas, com pessoas pacientes. Ela tem de fato que ter a razão daquilo que ela está fazendo, ela tem que saber aquilo que ela está fazendo, né? Então, nós não perdemos facilmente, né? Como eu falei para vocês, Deus, ele nos dá, ele quer a nossa salvação, e nós aqui, infelizmente, atrapalhamos, né? Então, caridade, nós perdemos quando cometemos um pecado imortal. Nós deixamos de amar a Deus, nos afastamos dele quando cometemos pecados mortais. A esperança, nós perdemos a virtude teologal da esperança quando nós nos desesperamos de não confiar na bondade e na misericórdia de Deus. Esse aqui foi o principal pecado de Judas, né? Ilmara, mas ele foi traidor, ele foi isso, foi aquilo, não. Mas o principal pecado que levou ele à condenação, no caso, né? Foi realmente a falta de esperança. Ele se desesperou. Então, quando ele viu que nosso Senhor ia ser condenado à morte, então, e ele sabia que era o filho de Deus, né? Então ele não tenho mais salvação, né? Acabou para mim. E talvez ele não tenha nem pensado, de fato, né, no amor a Deus, assim, poxa, Deus não vai me perdoar. Porque se ele tivesse naquele momento amado a Deus e sentido dor por aquilo que ele fez, pensando no amor a Deus, isso seria uma contrição, né? Uma contrição perfeita. E ele teria sido salvo. Mas talvez ele pensou assim, poxa, eu mandei matar, né, o filho de Deus. Então as pessoas não vão me perdoar, né? Eu não vou conviver com isso. Então talvez tenha sido muito mais um ato de egoísmo e soberba associado também ao ato de desespero, né? Poxa, não vou ter mais salvação de forma alguma, né? Então, ele se desesperou da bondade e da misericórdia de Deus também. E a fé, se nós recusamos a crer no que Deus revelou. Então, se a gente se recusa a crer, Ilmara, mas isso aqui é aquela pessoa que nega, né, completamente a revelação de Deus, o Cristo, o Verbo encarnado. Não, gente. Isso aqui é muito mais fácil da gente cometer do que se imagina. Também vou falar um pouquinho mais na frente. E essa frase aqui de São José Maria, né? Os atos de fé, esperança e amor são válvulas por onde se expande o fogo das almas que vivem vida de Deus. São José Maria. Então, assim, quando você vive uma vida para Deus, é como se escapasse pelos poros, né? E os seus poros, eles irradiam exatamente o quê?
A esperança, a fé e o amor, né? E a caridade. Então, agora falando um pouquinho sobre as virtudes morais sobrenaturais, né? Que são, assim, vocês podem encontrar alguma pequena diferença em algumas definições, como eu falei para vocês, né? Por exemplo, a Nayara, quando vai estudar essa parte lá de filosofia e tal, então tem algumas diferenças. O que eu trouxe para vocês foi as definições do catecismo da igreja, tá certo? Então, você tem as virtudes cardeais. Por que são cardeais? Porque elas são a base, elas são o alicerce, né, de conquista de todas as outras virtudes. Então, todas as outras virtudes, elas são como se elas orbitassem essas 4 principais, né? Então, se você consegue conquistar essas 4, as outras vêm com certeza muito mais fácil. É como se você ganhasse, assim, o bolão da Mega Sena, né? Acertou essas, o resto vem. Então, assim, é prudência, justiça, fortaleza e temperança. Como eu falei, delas dependem as demais virtudes. E, por exemplo, a religião. A religião é uma virtude, tá? Então, a religião é uma virtude que ela deriva da justiça. A justiça, a definição seria dar ao outro aquilo que lhe deve, né? É aquilo que é justo para aquela pessoa. Então, religião, ter uma religião significa se relacionar com Deus de maneira primordial na sua vida, que é o quê? Justamente dar a Deus aquilo que é de direito de Deus, que é o quê? Ser o centro da nossa vida, já que Ele é tudo, né? Que Ele fez tudo, nos criou e nos deu tudo. Então, é princípio de justiça com Deus nós sermos religiosos, termos a virtude da religião, tá? Há 4 virtudes que desempenham um papel de dobradiça, né? Essas virtudes são louvadas em numerosas passagens da Escritura sobre outros nomes. Então, como eu falei para vocês, todo estudo, todas as referências de virtudes que a Igreja Católica usa, que o Catecismo usa, elas vêm diretamente das Sagradas Escrituras. Óbvio que o poço de virtudes que existe é Cristo, né? Mas também outros exemplos, né, de santos homens e santas mulheres nas Sagradas Escrituras, nós conseguimos tirar esse compêndio enorme, né, de virtudes, desculpa, que vão nos ajudar, né, na nossa caminhada cristã, tá bom? Então, virtude natural versus virtude sobrenatural. Ilmar, eu entendi. Então, essas virtudes naturais eu tenho que me esforçar para conseguir. Então, realmente é mais difícil, né? Então, eu vou querer só as sobrenaturais, que é mais fácil. Deus me dá, né? Deu e beleza. Não preciso me esforçar. Não é bem assim, tá certo? Deus, ela infunde as virtudes sobrenaturais, mas colocá-las em prática não é uma coisa necessariamente fácil, né? E assim, e Deus as infunde, por exemplo, quando nós somos bebezinhos, somos batizados bebezinhos, e à medida que nós crescemos, né, e atingimos a razão, se nós não desenvolvemos, né, essas virtudes sobrenaturais, elas realmente atrofiam. E se elas atrofiam, muitas vezes os nossos vícios, os nossos pecados se sobrepõem a tudo isso. Então, Deus nos dá, mas nós temos que multiplicar e fazer crescer, né? E aderir por meio de atos. Não adianta você dizer, Ilmara, beleza, eu tenho fé, esperança e caridade hoje. Então, fui batizada, hoje, acabei de confessar, estou em estado de graça. Então, beleza, eu tenho essas 3 virtudes? Tenho. Mas se eu ficar em casa, se eu não amar minha família, se eu não sou uma pessoa religiosa, se eu não coloco em prática, né, o meu amor a Deus, a minha esperança em Deus e a minha fé em Deus, isso vai atrofiar, né? Isso não vai crescer. Eu vou continuar tendo, né? Mas se eu não colocar em práticas, né, eu não vou conseguir me manter, digamos assim, né? Vai ser cada vez mais difícil eu me manter em estado de graça, por exemplo, se eu não consigo, se eu não desenvolvo, se eu não peço isso a Deus, né? Então, as virtudes sobrenaturais, elas só aumentam pela ação de Deus. Então, nós pedimos a Deus, fazemos nossa parte, em não perder,
e rezamos, pedimos para que Deus aumente essas virtudes, né? Então, Deus concede com a bondade moral das nossas ações. Essa é a questão. Aí, Mari, então Deus vai me dar só se eu pedir? Não, se você fizer por onde? Se você fizer por onde, se você colocar em prática as virtudes morais, né? Já colocar em prática as virtudes morais, Deus vai te dar com certeza por acréscimo, né? Oi, Renatinha. Deus vai te dando, né, toda a graça que você necessita, tá certo? Então, crescemos em virtude tanto quanto crescemos em graça, tá? Então, é um grande círculo virtuoso, né? Digamos assim. Então, quanto mais você se esforça para adquirir virtudes, mais Deus te dá graça, né? Mais Deus derrama as graças para que você consiga manter, adquirir mais virtudes, mais hábitos, né? E com isso você vai se desenvolvendo. Então, por exemplo, até para a gente dar um conselho, por exemplo, os nossos filhos, quando eles forem casar, tá? Vamos dizer que eles comecem a namorar uma pessoa que não seja religiosa, né? Mas, se essa pessoa, ela tiver virtudes humanas, né, virtudes morais, ela é muito mais suscetível a receber a graça, né, para conseguir ter fé, conseguir ter religião, do que aquela pessoa que, por exemplo, não tem virtudes, que é aquela pessoa que é cheia de vícios, né? Então, para que essa pessoa cheia de vícios consiga receber as graças de Deus, né? As virtudes teologais, por exemplo, é mais difícil, né? O caminho dela é mais longo. Então, quando nós trabalhamos com os nossos filhos as virtudes morais, a gente está dando para eles a força para que eles sejam pessoas virtuosas moralmente e que a graça de Deus isso vai deixar um terreno fértil para a graça de Deus entrar na vida deles, né? Porque, como eu falei para vocês, as virtudes sobrenaturais, elas são dadas por Deus, mas Deus vai lançar as graças no terreno fértil, né? Que é o terreno fértil das nossas virtudes humanas, tá? Então, isso é um ótimo conselho, por exemplo, para quem está namorando, né? Tem muita gente que eu vou ter que arrumar uma pessoa católica e tal. O ideal é sim, né? Seria maravilhoso. Mas se não, para a pessoa também saber reconhecer no outro que se ele tem virtudes morais, né? Porque aí sim também é um passo, né, para que ele seja uma pessoa honesta e de repente venha a conversão, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre fé. A fé, ela é fundamental, óbvio, né? A fé é, primeiramente, uma adesão pessoal do homem a Deus. É, ao mesmo tempo e inseparavelmente, o assentimento livre a toda a verdade que Deus revela. Isso aqui tá, eu copiei do Catecismo da Igreja Católica, né? Então, ninguém sente fé em dupla, né? Ah, eu e meu marido temos fé. Não, ok, mas cada um tem que ter uma fé individual, né? Uma prática de fé individual. E ao mesmo tempo é livre, né, a toda a verdade que Deus revela. Qual foi a verdade toda revelada por Deus, né? É a revelação trazida pelo Verbo, né, por Cristo encarnado, e também por todos os apóstolos. Tudo que foi revelado e contém nas Sagradas Escrituras, tudo que é matéria de dogma da igreja é matéria de fé, tá certo? Então, tudo isso a gente tem que ter uma adesão. Ah, Ilmara, mas o dogma, sei lá, da Imaculada Conceição, não consigo entender. Mas você tem que aceitar, você tem que acreditar, né? Uma coisa é você dizer assim, Ilmara, eu não entendo o dogma da Imaculada Conceição porque não estudei ou porque sua aula foi muito ruim, não foi legal, não entendi. Beleza. Mas eu aceito o dogma da Imaculada Conceição, porque eu creio, né? Eu tenho fé em Deus e em toda a verdade revelada, tá? Então, porque às vezes a gente usa a palavra crer significando outras coisas, né? Por exemplo, eu creio que a Renata vai vir para a aula da pintura de taças. Isso aí não, né? Isso aí é um acho, né? Uma opinião. Isso não é crer, né? Isso não é fé. A fé, ela implica numa certeza, né? Eu tenho certeza que isso vai acontecer, né? É a fé. Então, nem toda certeza é fé. Por exemplo, se eu sei que tem água nesse copo, então eu digo,
tem água nesse, eu tenho fé que tem água nesse copo. Não, eu estou vendo, né? Se eu já estou vendo, não é fé. É uma certeza, né? E a aceitação de algo como verdadeiro na autoridade do outro. Por exemplo, vocês estão aqui, né? Porque vocês têm fé em mim, né? Fé que eu estaria aqui, que eu mandaria o link para vocês, que eu ia começar, né? Então, é uma fé. Na verdade, vou até passar para essa parte, né? A maior parte dos conhecimentos se baseia em fé. Para você ver, todas as nossas relações humanas, a sociedade, ela só funciona porque nós temos fé, né? A fé humana. Por exemplo, vocês estão me ouvindo aqui porque vocês têm fé que eu estudei, que o que eu estou escrevendo eu tirei de um livro, que eu não inventei da minha cabeça, não estou mentindo. Isso é um ato de fé de vocês, né? De acreditar no que eu estou falando. Quando a gente vai na farmácia comprar um remédio, a gente tem fé que o que tem naquele comprimido é aquilo que o farmacêutico está dizendo que aquilo vai nos salvar. Porque a gente não tem certeza daquela medicação, a gente não viu a produção. Então, assim, para você ver a comida do supermercado, como é que eu sei que não tem veneno ali dentro? Né? Então, quando você para pensar, todas as relações sociais, elas são mediadas com base na fé. Mas aí é a fé humana, né? E a fé humana ela é diferente da fé divina. A fé divina, por exemplo, é um conhecimento seguro, né? Então eu tenho certeza que eu sou filha de Deus, que Deus me ama e que fará tudo para o meu bem, para a minha salvação, né? Então essa é a verdadeira fé, né? Essa certeza. Por exemplo, eu tenho fé que as autoridades vão fazer o melhor. Na verdade, as autoridades, todos os seres humanos, primeiro, eles podem enganar. E segundo, eles também podem se enganar, né? Eles podem se equivocar e com isso enganar todo mundo, né? Quantas vezes a gente não já viu isso ao longo da história, né? Então, essa fé humana é diferente da fé divina, né? Então, nós temos fé em Deus e nós temos a certeza que Deus, ele não se engana, né? E nem vai nos enganar. E, por exemplo, negar a Santíssima Trindade ou Jesus presente na Eucaristia é rechaçar a fé divina. Então, uma coisa é eu não entender, né? Outra coisa é eu não aceitar. E também nós devemos ter a fé completa, não ser o católico self-service. Ilmara, eu amo a Santíssima Trindade, né? 3 pessoas, um só Deus. Isso aí, Ave Maria, eu amo a Santíssima Trindade, mas eu não aceito que ali na Eucaristia realmente tenha Cristo. Eu não consigo aceitar, né? E a mesma coisa, eu acredito na Eucaristia, tudo bem, ali é Cristo, né? É um milagre que aconteceu, um milagre eucarístico, mas eu acho meio injusto esse negócio de a pessoa não poder se separar, né? Então, eu não aceito bem essa parte, né? Então, beleza. Então, assim, isso aí você está negando a sua fé, tá? Você está negando a sua fé em Deus. Porque você aceita uma parte, geralmente aquilo que te convém, né? Aquilo que não te dói aceitar, enquanto toda a verdade, aquilo que te incomoda, você não aceita. Isso aqui acontece o tempo todo, né, gente? É um monte de gente questionando aspectos que não deveriam ser questionados da sua fé, né? Na verdade, questionados no sentido de duvidar, não no sentido de estudar, né? Se eu não entendo a Eucaristia, se eu não entendo o matrimônio, eu tenho que ter a alma permeável a aceitar como verdade de fé, beleza, eu acredito, eu tenho fé, mas eu vou entender, isso é outra coisa, né? Na verdade, Deus quer de nós essa adesão racional, né? Ele quer que a gente vá em busca das coisas para entender, né? Óbvio que tem coisas que a gente não vai entender, né? Na sua totalidade, porque são mistérios da fé. Mas o nosso estudo, ele faz com que a gente cresça em entendimento e fé, tá certo? Então, a fé natural é a preparação para a autêntica fé sobrenatural. Então, você ter o impulso de confiar, né? Você ter essa vontade de confiar, confiar nas coisas, confiar nas pessoas, ela é uma preparação para que você consiga ter autêntica fé em Deus, né?
Então, só a fé divina nos dá condições de crer firme e inteiramente em todas as verdades que Deus nos revelou. Ah, Ilmar, então você está dizendo que se a pessoa ler livros e tal, estudar, a pessoa vai ter fé. Não, não acontece dessa maneira, né? Na verdade, o que vai acontecer é que se a pessoa estudar, buscar, tiver humildade acima de tudo, né, e for permeável à graça divina, né, Deus vai conceder a graça e ela vai conseguir aceitar, né? Porque, assim, para vocês terem uma noção, né, é meio inexplicável uma pessoa que, por exemplo, era espírita ou era protestante, de repente a pessoa se converte e a pessoa passa a amar aquilo que ela passou a vida tendo preconceito e odiando. É uma coisa totalmente surreal, né? Então, assim, e por mais que a pessoa tenha lido antes e tal, a pessoa não conseguiu e de repente a pessoa consegue, né? Então, realmente são as graças, é a fé sobrenatural, é a virtude sobrenatural, né? A virtude da fé, ela salva a criança batizada, mas quando se adquire o uso da razão, deve haver também atos de fé. Senão a gente cai num pensamento protestante, né? Aquela teoria da predestinação, onde você já nasceu salvo. Ah, Cristo morreu para me salvar na cruz, eu já estou salvo, não preciso mais fazer nada, né? O meu nome já está lá no livro da vida, né? Eu não preciso mais fazer nada. Não funciona dessa maneira, né? Então, uma fé sem atos, ela não é uma fé, né? Falando um pouquinho da esperança, virtude pela qual confiamos em Deus, que é todo-poderoso e fiel às suas promessas. Nos concederá a vida eterna e os meios para alcançá-la. Então, é a esperança que Deus irá nos salvar, né? Que Ele nos ama e nos dará todos os meios para a gente alcançar a salvação. Então, ter a esperança em Deus, ela nos protege contra o desânimo, dá alento a todo o esmorecimento, dilata o coração na expectativa da bem-aventurança eterna. Então, a virtude da esperança é aquela história que eu contei para vocês lá na primeira aula, né, do soldado na guerra. Então, ele tinha a esperança que a guerra ia acabar e que ele ia encontrar aquela pessoa amada. Na verdade, assim, a esperança do soldado era bem um pouco até meio distante, né? Porque já pensou, né, a chance dele morrer, de não dar certo, enfim. Mas a nossa esperança é justamente o contrário, né? É a certeza de que Deus quer a nossa salvação e que o importante mesmo é a gente não atrapalhá-lo, né? Porque ele vai fazer de tudo para que a gente seja salvo. Então, a esperança, ela é firme. Não poderíamos ter uma vida autenticamente cristã sem a confiança no resultado final. Então, por exemplo, é tão difícil ganhar na Mega Sena, que eu acabo não jogando, porque eu não tenho esperança de ganhar na Mega Sena. Ai, Mara, mas eu tenho esperança e eu jogo. Beleza, né? Mas é muito difícil. Com a nossa salvação é justamente o contrário, né? Então, eu tenho Deus tá aqui com o meu nome na mão para eu ser sorteado. Então, basta eu jogar, né? Como se fosse uma mega cena de cartas marcadas, né? Deus está ali com as minhas bolinhas e ele só quer que eu jogue. Se eu jogar, ele vai me chamar, entendeu? Então, é mais ou menos assim. Então, a esperança, ela faz com que a gente tenha uma vida, possa ter a nossa vida autenticamente cristã, que é o quê? Lutar para conquistar virtudes, né? Buscar sermos pessoas melhores. Então, tudo isso vai ser alimentado pela nossa esperança, tá? E uma esperança fraca, ela mesquinha Deus, né? Faz com que a gente duvide da grandeza de Deus, né? Então, o temor em perder a alma, ele deve ser mantido, mas pela falta de confiança em nós. Então, assim, tem uma frase que é assim, uma pessoa que não conhece, né, que não conhece as verdades da fé, ela diz assim, quando erra, né, meu Deus, perdoe porque errei porque sou fraco, né, e quando você tem esperança, você diz assim, meu Deus, eu errei porque esqueci que sou fraco, né, então você tem noção da sua pequenez
e ter noção também da grandeza de Deus, da grandeza da misericórdia divina, né? Então, pode-se dividir, essa frase é maravilhosa, né? Pode-se definir um santo como aquele que desconfia absolutamente de si mesmo e confia absolutamente em Deus. Então, sempre botem um pensamento muito forte na cabeça de vocês. Sem a graça de Deus, nós seríamos suscetíveis a fazer as piores coisas. Então, imagine um grande crime que você abomina, né? Sem a graça de Deus, você seria capaz de cometer todos esses crimes, né? Então, isso faz com que a gente tenha misericórdia pelos outros, também caridade, amor pelos outros, e também noção da nossa pequenez, né? Das nossas limitações e que nós precisamos da graça. Então, falando também um pouquinho de providência divina. Mara, providência divina é esperança. Na verdade, ela não é exatamente a mesma coisa, mas é uma derivada, né? Porque a esperança é a esperança no amor de Deus e na salvação, né? Que ele fala tudo para nós. E providência divina, na verdade, é a ação de Deus na nossa história, né? É saber que Deus trata a nossa história como uma história única, né? Então, nada acontece, né, na nossa vida sem que sem que tenha a mão de Deus, né? Então, chamamos divina providência as disposições pelas quais Deus conduz a sua criação para esta perfeição. O testemunho da Escritura é unânime. A solicitude da divina providência é concreta e direta. Cuida de tudo, desde as mínimas coisas até os grandes acontecimentos do mundo e da história, né? É a velha questão da sorte, né? Da coincidência, né? A gente tem essas palavras, mas tudo é a mão de Deus movendo a nossa história, né? Movendo a nossa vida. E caridade? Caridade é a única que permanecerá para sempre conosco, né? É a virtude pela qual amamos a Deus por si mesmo, sobre todas as coisas, e ao próximo como a nós mesmos, por amor a Deus, né? Então, nós amamos a Deus, e esse amor, ele extravasa, e por consequência, nós amamos a criação de Deus, que é o nosso próximo, né? Então, a caridade, ela é a rainha das virtudes, e esse exemplo para explicar essa frase, né? Deus se ama a si mesmo através de nós. Vixe, Mara, deu um nó na minha cabeça, né? Deus se ama a si mesmo através de nós. Na verdade, é como se fosse assim: a Helena pede o cartão de crédito do pai dela para comprar um presente para o pai dela, né? Ela vai lá toda feliz, pega o cartão de crédito do pai para comprar um presente para o próprio pai, né? Aí dá lá para o pai o presente, mas quem pagou o presente, né? O dinheiro veio de quem? Do pai. Então, é como se o Hanson fosse Deus e a Helena fôssemos nós, né? Então, nós pegamos o amor de Deus para amá-lo, né? É como se fosse isso. Porque só o amor de Deus, que vem de Deus, tem a proporcionalidade de amar a Deus. É como se nós como seres humanos, nós não temos a capacidade de corresponder ao amor de Deus, né? Porque o amor de Deus é uma infinidade, é uma infinitude, é uma coisa assim louca, né? Então, a gente não tem esse senso de proporção. A gente só consegue amar a Deus porque ele nos dá esse amor, né? Ele empresta o cartão de crédito para a gente, senão a gente não tinha como pagar. Então, amar o próximo com um amor sobrenatural. É aqui que provamos o nosso amor, tá? Amor sobrenatural reside principalmente na vontade, não nas emoções, né? Então, uma das principais confusões, né, da era moderna é confundir o amor que é vontade, de fato é vontade, com as emoções. E são coisas distintas, né? Porque, por exemplo, como é que você vai amar a pessoa que, por exemplo, fez um grande mal a alguém da sua família com emoções? Não tem como, isso é impossível, né? Mas você vai amá-la com atitudes, por exemplo, a perdoando, né? Mesmo sendo muito difícil, e rezando por aquela pessoa para que ela se arrependa, para que ela ganhe o céu, apesar de tudo que ela fez, né? Então, isso é o maior ato de amor que nós podemos fazer pelas pessoas.
é desejar o céu a elas, não importa quem elas são ou o que elas fizeram conosco, tá? Então, esse é o verdadeiro ato de amor. E ele muitas vezes é dissociado de boas emoções. Às vezes você ama a pessoa assim, Senhor, que Deus deu o céu para essa pessoa, misericórdia. Aquilo lhe dói, né? Uma dor profunda, mas você, por amor a Deus, você deseja isso a ele, né? Porque você sabe que Cristo morreu por ele também, e Cristo quer a salvação dele, daquela pessoa que lhe fez mal, né? Mesmo, né? Apesar de tudo, né? Então, eu perdoo a alguém por amor a Deus o mal que me fez, rezo por ele e desejo sua salvação, estou disposto a ajudá-lo apesar da minha resistência natural? Se sim, né, a caridade atua no meu interior e posso fazer atos de amor sem hipocrisia, né? Então, você não está sendo hipócrita se você não tem sentimentos, né, avassaladores ou ausência de sentimentos ruins pela aquela pessoa. Mas se você responde sim a essas outras perguntinhas, você de fato está amando, né? E a gente vai falar um pouquinho das maravilhas interiores. Sendo da ordem sobrenatural, a graça escapa à nossa experiência e só pode ser conhecida pela fé. Então, Joana d'Arc respondeu quando foi interrogada se estava na graça de Deus. Então, perguntaram para ela: Você está na graça de Deus? Ela colocou: Se não estou, que Deus me queira pôr nela. Se estou, que Deus nela me conserve. Então, é essa experiência de fé mesmo. Então, falando rapidamente os sete dons do Espírito Santo, eles são o quê? O lubrificante da alma, né? Aquilo que vai fazer com que a nossa alma consiga, de fato, né? Receber todas as graças, alcançar, né? A, a busca pelas e na busca das virtudes, né? Então a graça é a energia. A graça é como se fosse a nossa energia e as maravilhas interiores, os dons do Espírito Santo são como se fossem esses lubrificantes, né? Que fazem com que as engrenagens funcionem, se encaixem, né? Então você tem a sabedoria, que é o sentido de proporção para sabermos apreciar as coisas de Deus, o dom do entendimento, dá-nos a percepção espiritual necessária para entendermos as verdades da fé em consonância com as nossas necessidades. O dom do conselho, né, que percebemos e escolhemos a decisão que será para a maior glória de Deus e o nosso bem espiritual. Dom da fortaleza, né, a vida cristã, ela requer realmente um certo grau de heroísmo. O dom da ciência, que é saber fazer, torna-nos aptos a reconhecer o que é espiritualmente útil ou prejudicial. Para você ver assim, o dom da ciência é saber das coisas. Não, não é saber, só saber das coisas, né? Mas ele torna a gente apto a reconhecer o que é espiritualmente útil ou prejudicial. Você vê que o referencial, né, desses dons do Espírito Santo, eles não se referem a coisas absolutamente terrenas, né? Eles englobam as coisas terrenas, mas eles têm o sentido sobrenatural, né? O dom da piedade, dom do temor a Deus, que é nunca esquecer que ele é juiz de justiça infinita. E os frutos do Espírito Santo, né? Então, quando a gente recebe todos os dons do Espírito Santo também no batismo, né? Então, nós recebemos essa enxurrada, né, de graças no batismo. E como eu falei para vocês, a manutenção no estado de graça faz com que a gente também conviva, né, com esses dons, né? E a importância também da gente pedir a cada um. E os frutos do Espírito Santo, né? Ou seja, o somatório da graça santificante, da luta pelas virtudes e os dons do Espírito Santo. Então, você junta tudo isso e você tem o, re, o retrato autêntico de um santo, né? Que é aquela pessoa que ela tem caridade, que ela é alegre, né? Sorridente, é uma pessoa feliz, né?
Ela tem paz, paciência, longanimidade, bondade, benignidade, mansidão, fidelidade, modéstia, continência e castidade, tá? Então, todos esses frutos, né, essas virtudes, elas vêm somando, né, todas essas bênçãos, né, essa enxurrada de graças, né? Então, em relação às virtudes morais, a graça, ela aperfeiçoa a natureza e está condicionada à nossa constituição. Então, obstáculos naturais à graça, elas são o quê? Ignorância, defeitos e maus hábitos. Por isso que a gente fala tanto em virtude, né? Na verdade, quando você fala em educação de virtudes, elas sumiram por algumas centenas aí de anos, talvez, né? Uns 200, 300 anos. E nos últimos 20 anos, 20, 30 anos, tem se falado mais em virtudes. E você tem muita força da educação das virtudes, por exemplo, nos últimos 10, 15 anos, né? Então, por que é tão importante, né? Porque elas vão ser os defeitos e a ignorância, elas são obstáculos naturais à graça, né? É como se elas endurecessem o nosso coração para que a gente recebesse as graças. E as virtudes morais, elas inclinam-nos a levar uma vida moral íntegra, tratando as pessoas e as coisas de acordo com a vontade de Deus, né? Aí, falando rapidamente das virtudes morais, né? Vou só citar, porque meu tempo já foi estourado. Então, nós temos a prudência, a justiça, a fortaleza e a temperança. Isso aí a gente vai aprofundar mais. E como eu falei para vocês, né, todos os exemplos de virtudes a gente encontra nas Sagradas Escrituras e na tradição. E um dos hinos que mais exalta as virtudes humanas são, por exemplo, as bem-aventuranças, né? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E assim, a pobreza de espírito, né, óbvio que requer uma interpretação. Santo Agostinho tem um comentário, né, São Tomás também, mas assim, é a questão do desprendimento, né, a pobreza de espírito. Então, você tem a mansidão, a justiça, né, a misericórdia, a paz, né, então, tudo isso vem da tradição e das Sagradas Escrituras, né, são os nossos grandes guias. Finalizamos, meninas, perguntinhas? Aí, assim, quando a gente termina a parte de doutrina, aí, por exemplo, a gente vai entrar, se for o caso, né, se vocês quiserem e tal, a gente faz o círculo das cooperadoras, né, que o círculo das cooperadoras é uma educação permanente, né, então a gente vai trabalhar cada uma das virtudes humanas, das virtudes teologais, todos os vícios, né? Mas principalmente focando na aquisição de virtudes, né? E faz muito focado, obviamente, para a nossa vocação, né? Que é a vocação matrimonial. Então, assim, é um mar sem margens, né? É um mar sem margens para a gente mergulhar aí e aprofundar e crescer cada vez mais, tá bom? Então, fiquem à vontade. Se tiver alguma pergunta, mandem aí. Eu mando já os slides para vocês, tá bom? Ótima noite, turminha. Obrigada aí pela companhia. Beijinho. Tchau, tchau. Nada, Renatinha. Até a próxima. Parar aqui a gravação. Ótimo.